Fala pessoal, agora a gente está ao vivo aqui em duas plataformas, no LiveMe e também para vocês que vão acompanhar aí no nosso Twitch TV. O que nós vamos fazer? Né? A primeira etapa de um processo, nós estamos mudando um pouquinho. É, eu fiz o lançamento de um podcast, esse podcast sobre criatividade, o Stormcast, onde a gente traz desde as vivências aí é, de algumas etapas da criatividade, passando por isso a parte principal aí de como ensinar, né, tudo isso, de como a gente trabalha isso no nosso dia a dia. Além de tudo isso, a ideia que a gente faz é construir podcasts baseados em histórias, e essas histórias dos seres criativos que eu encontrei aí por aí nessas andanças pelo Brasil, pelo mundo inteiro, aonde a gente vai encontrando e vai conhecendo bastante essa galera que é extremamente criativa em diversas áreas. A economia criativa é uma grande área do nosso conhecimento, do ser humano. Ele é feito disso, né, da criatividade. Mas a ideia é transmitir a criatividade e transmitir todo um conceito aonde a gente consegue estruturar um pensamento de você conseguir trabalhar a criatividade e desenvolver essa criatividade. Então, para isso, a primeira etapa foram 7 podcasts que a gente fez, que eu fiz, com um principal foco foi olhar aí para dentro da gente, para dentro das coisas que a gente quer almeja, das coisas que a gente quer conquistar, sendo um ser criativo, né? A gente pensa diferente, a gente age de forma um pouco diferente e a gente quer construir as coisas. E essa construção, ela é uma base assim de um trabalho contínuo e principalmente um trabalho que a gente que demora, né? E a gente vê por aí um monte de gente falando que isso aprenda rapidamente, seja criativo em 5 grandes passos. Não é assim, né? A gente não tem isso. A vida nossa não é feita dessa forma. A nossa vida é feita de muito trabalho, muito treino, e esses treinos constantes, esse bate-papo constante, você vai ter grandes mestres, e esses grandes mestres, eles vão orientar o seu crescimento como pessoa, como profissional, como humano, vai te indagar de certas coisas e essas indagações vão transformar a sua vida em diversas formas. Então isso daí é a parte interessante, a gente começar a trabalhar de uma forma constante, que é muito difícil. Tem gente que fala que trabalha por surtos, e esses surtos criativos vão fazer a gente movimentar, vão fazer a gente caminhar em situações muito interessantes. Então essa jornada do ser criativo que eu estou propondo aqui é para a gente caminhar, para a gente bater um papo sobre criatividade em diversas plataformas. Hoje nós estamos em 14 plataformas diferentes. A gente está no YouTube, nós estamos no LiveMe, nós estamos no Twitch TV, nós estamos no Instagram, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no podcast da Apple e no Anchor, em outros tantos. Tentar chegar no maior público possível para achar esses seres criativos. Essa é a minha busca pessoal, encontrar os seres criativos. E nessas jornadas, quem acompanha, quem me conhece, nós vai comigo, né, nessa jornada. A minha cachorrinha, a Princesa Leia, ela nos acompanha nessa grande jornada através do mundo da criatividade, e com muito, principalmente esse bate-papo, ela tá ali junto sempre comigo, e quem me conhece sabe que ela vai sempre nas viagens, vai sempre onde eu tô, ela tá junto. Então essa é a brincadeira, né? Essa é as atividades que a gente faz. Bom, hoje é um dia especial, a gente está retomando os trabalhos, a gente está retomando o bate-papo sobre criatividade, e isso vai me transpor aí para um lugar onde eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer uma arguição, vou mostrar um pouquinho do preparo de tudo isso, e é um teste, né? Se vocês gostarem, vocês deixam aí, a gente vai conversando e a gente vai trazendo essas etapas, né, do processo criativo de um podcast,
e como que a gente vai dividindo. Para quem está na live no Twitch TV, a gente vê aqui no canto, tem um mapa, né, tem um mapinha de como eu construo o podcast. Depois eu posso passar para vocês, não é nada de um conhecimento bem fácil, bem tranquilo, aonde você encontra aí, ela é formada, principalmente enredo de filme, é composto por essas etapas do nosso processo criativo, onde a gente divide em 3 grandes áreas. A primeira parte do enredo, que a gente vai contar a história, é um trabalho onde a gente desenvolve aí um início, onde eu vou apresentar o tema, onde eu vou conversar, onde eu vou bater um papo com as pessoas. Depois entra numa segunda, o conteúdo em si, onde a gente divide em 3 grandes etapas. Essas 3 grandes etapas, elas são trabalhadas aí na forma de conteúdos, um conteúdo mais inicial, um conteúdo um pouco mais avançado, um aperfeiçoamento desse conteúdo e o encerramento. E depois a gente faz um fechamento, onde entra muito das conclusões e como eu vou bater um papo com as pessoas. Esse Stormcast, ele vai fazer exatamente isso. Todos os podcasts seguem um padrão que eu criei pra gente. Os podcasts que eu gravo, eles seguem esse padrão, onde eu consigo trazer temas interessantes. O que saiu, a gente fez as primeiras gravações, a gente fez 7 episódios, e agora a gente está entrando num que vai ser bem maior, eu acho que vai até o final do ano. São entrevistas e bate-papos, vão ter livros que eu vou trazer para vocês, vai ter esse bate-papo sobre economia criativa e também como que os seres criativos, a gente encontra eles aí pelas etapas da nossa vida e quem fez as grandes mudanças e como essas grandes mudanças são importantes para a gente, né? As pessoas que estiveram muito tempo na nossa vida e participaram de uma forma, e também aquelas pessoas que, de uma forma um pouco diferente, que foram através de algumas frases, de algum bate-papo, de alguma interação simples, que ela trouxe uma grande mudança na sua vida. Pode ser aquelas pessoas que gastaram um mínimo de tempo, mas elas conseguiram trazer para vocês uma grande mudança na sua vida. Aqui não é um negócio de coach, já vou avisando, porque assim, eu combato muita coisa que os coaches fazem, eu combato muito esses picaretas digitais aí que a gente tem hoje na internet, que eles não são professores, eles são vendedores, e eles têm que honrar a camisa que eles vestem de vendedores, eles não honram essa camisa. Isso é uma outra embate que eu faço, que se você é vendedor, levanta a bandeira do vendedor. Mas se você é professor, levanta a bandeira do professor. Se você fizer um conteúdo e no final estiver vendendo algum curso, alguma coisa a mais, você é um vendedor. Você não é um professor, isso não é uma aula. Isso é um processo de venda de produtos. Então isso daí também eu vou trazer um pouco do que eu vivenciei aí nos meus 15 anos de consultoria de marketing, e dando aula na universidades, batendo um papo com cada aluno. Já foram mais de 1.500 alunos formados nas instituições de ensino que eu trabalhei, que eu consegui trazer essa visão mais macro da situação para umas situações interessantes, onde você vai tentar entender o conteúdo e também entender como é formado essas pessoas. E professor é uma coisa tão importante, porque você lembra dos professores que mudaram a sua vida. Você lembra dos professores que mudaram a sua vida. Os vendedores que mudaram a sua vida são difíceis. Você pode lembrar de algumas coisas. Então, se o cara está vendendo um produto com conteúdo atrelado a isso, levanta uma bandeira. Levanta uma bandeira. Muitas vezes é uma parte de um processo de funil de comunicação que o cara se chama de professor e ele não é. Ele é um vendedor, e existem vendedores sensacionais. Tem filmes maravilhosos sobre isso. Muito emocionantes também. A gente também vai bater um papo sobre isso nos podcasts que a gente vai gravando aí. E eu quero que você faça parte de tudo isso, que você possa conversar com a gente, bater um papo legal aí sobre criatividade, sobre a economia criativa, né? Então, a minha formação, eu sou formado em algumas universidades, né? Sou formado em 3 grandes áreas em 3 grandes áreas do conhecimento, e em 4 universidades diferentes, 4 cursos diferentes, e isso me trouxe um pouquinho dessa visão um pouco mais macro da situação, mas eu sou apaixonado por algumas coisas.
Então, galera, se você quiser fazer parte disso, entra no chat, vai me fazendo pergunta. Eu sempre gravo primeiro, depois a gente conversa sobre a criatividade, sobre o tema que a gente levantou no dia. Beleza? Bom, hoje eu preparei aqui a abertura, vocês vão participar de todo o processo da gravação do nosso primeiro episódio dessa temporada nova do Stormcast. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Guga Ferrara, comandante da nave mãe. Vamos lá? Bom, todo o podcast que eu escrevo bastante coisa sobre eles, eu escrevo bastante coisa aqui, e além disso, eu faço uma apresentação para mim, para eu seguir esse conteúdo que eu tenho para te passar, para passar para os meus ouvintes e passar também para os grupos das pessoas que conversam com a gente. Bom, vamos lá. Então eu vou ler aqui, colocar emoção nesse sentido, que vai ficar bem legal. Vamos lá. Iniciando a transmissão. Olá, terráqueos, este é o Stormcast, a sua conexão com o mundo da criatividade. Para alguns, Vamos lá de novo. Olá, terráqueos, este é o Stormcast, a sua conexão com o mundo da criatividade. Para alguns, um lugar tão distante, para outros, um lugar que chamam de casa. Se você nunca se sentiu como um ser criativo, fique comigo nessa grande jornada. Então, é isso que eu faço, é esse bate-papo, eu faço essas introduções e depois a gente vai apresentando essa forma de apresentar o Stormcast. Aqui no Twitch eu vou preparar porque eu tenho que gravar também, eu vou fazer de novo, mas eu já dei uma palhinha aí como que vai ser o trabalho. Eu sou apaixonado por isso. Vamos lá. Botar também aqui a apresentação. São 54 slides que eu vou ler. Aqui tem toda a gravação. Então, se você estiver aqui e você não está vendo isso, você vai me ver mais minha carinha aqui. Pode ser um reflexinho no óculos, mas é como funciona. No Twitch TV tem ali toda a parte de gravação. Então, vamos lá. Aqui eu vou abrir um tema novo. Então vamos lá. New audio file. Podcast. Esse é elementos. Os elementos e as habilidades. Habilidades dos seres criativos. Habilidades dos seres. Eita. Vamos lá de novo. Podcast. Habilidade dos seres criativos. Episódio 1 da segunda temporada. Sempre a gente vai de 4.800, que é esse daqui. Ok. Vamos mudar um pouquinho a carinha aqui da estrutura. Ok. Já está gravando. Teste 1, 2, 3. Perfeito. Começar de novo. Então, a primeira etapa eu vou ler esse aqui. Iniciando a transmissão. Olá, terráqueos, este é o Stormcast, a conexão... Errado, para. Volta de novo. Iniciando as transmissões. Olá, terráqueos, este é o Stormcast, a sua conexão com o mundo da criatividade. Para alguns um lugar tão distante, para outros um lugar que chamam de casa. Se você nunca se sentiu como um ser criativo, fique comigo nessa jornada. Podemos estabelecer as primeiras conexões. Se você já ouviu a famosa frase, em que mundo você vive? Volta para a Terra. Ou então, de qual planeta você é? Você está ouvindo a transmissão certa. Vamos voltar para casa? Sejam muito...
Sejam muito bem-vindos, eu sou o Guga Ferrara, comandante da Nave Mãe, criador deste podcast e de outros projetos ligados à criatividade. Sou responsável por ajudar nessa grande jornada. Estou transmitindo diretamente da Nave Mãe para você aí na Terra. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema muito interessante. Quais são os elementos que compõem a criatividade? Bom, pensando nisso, os elementos que compõem a criatividade, eles são divididos em diversas categorias. Essas categorias, eles podem ser relacionados ao tipo de economia criativa que nós temos. Hoje, a economia criativa ela é composta por 15 grandes áreas. Do conhecimento criativo, a gente vai falar de um deles, a habilidade de grandes gestores de criar empresas magníficas. E você já deve conhecer e com certeza você usa elas. Bom, então agora eu vou passar aqui, se você está me acompanhando pelo LiveMe, é um processo bem interessante, onde eu vou cortando a edição, para depois eu vou editar esses áudios. Eu estou gravando usando o Adobe Audition e também eu estou gravando utilizando o PowerPoint, onde eu escrevo todos os meus textos e aí eu vou lendo, e aí isso aí fica bem legal. A gravação fica solta aqui no Twitch TV, e no Twitch TV tem a tela também sendo transmitida. Se você quiser me acompanhar por lá, é também bem legal. Mas aqui no LiveMe, a gente depois estabelece um bate-papo bem legal sobre criatividade. Bom, vamos lá. Quais são os elementos e as habilidades que compõem a criatividade? Você já parou para pensar nisso? Bom, se você acha que a criatividade é algo de outro planeta, ou que apenas poucos nascem com ela, isso está completamente errado. Sua genética pode te ajudar em até 40%, mas isso é bem raro. É normal que você treina muito para conseguir a solução de problemas ligados à economia criativa e ligado à criatividade. E mesmo como um grande atleta olímpico, esse atleta olímpico ele passa anos e anos treinando para ser um atleta olímpico. O ser criativo ele também precisa fazer isso. Ele precisa treinar constantemente a sua criatividade e treinar algumas habilidades que vai transformar ele em grandes seres criativos. Pessoas de destaque e também pessoas que vão mudar a forma que nós vemos o mundo. E você deve ter, com certeza, participado de esses seres criativos, fazem parte da nossa vida. Nós somos seres humanos e a criatividade e a tecnologia, a inovação, ela começou desde quando o homem tentou dominar o fogo. Eles foram criativos o suficiente para utilizar aquele componente que eles tinham acabado de conhecer para criar uma sociedade que nós temos hoje. E você vive disso. O ser humano é um ser criativo, mas a rotina e o dia a dia nosso e a forma de ensino acaba que você passa a não trabalhar tanto a criatividade e não ser esse ser criativo que você não acredita mais. Você passa a deixar de acreditar que é um ser criativo. Mas eu vou te mostrar que com alguns treinos e com algumas coisas, esses 5 grandes elementos podem fazer a diferença, essas 5 grandes habilidades podem fazer a diferença para você treinar e começar a melhorar isso. Bom, sim, é uma habilidade que a grande maioria pode aprender, mas assim como apenas poucos conseguem ser atletas olímpicos. Os seres criativos também precisam treinar constantemente para melhorar suas habilidades e se tornar grandes mestres no assunto. A criatividade e a inovação andam juntas. E no mundo dos negócios online, equivale à criação de grandes empresas. O livro O DNA do Inovador e seus autores trazem uma pesquisa feita com grandes empresários, fundadores de empresas como Amazon, Apple, Skype e Google. Neste livro, avaliam não somente o DNA desses seres, mas também a habilidade desenvolvidas por estes seres que são considerados grandes inovadores.
acreditam que essas 5 grandes habilidades podem estar ligadas a este desenvolvimento criativo dessas pessoas. E vai muito mais além do que o DNA. Uma coisa em comum dentro esses seres criativos do mundo do negócio online tem quase que praticamente um roteiro básico. Mas isso pode variar. Os seres inovadores que possuem esses negócios de sucesso têm as seguintes habilidades. A primeira delas, eles têm um network muito bem trabalhado, mas não vai achando que é um network normal. Essas pessoas possuem redes de contatos muito bem estruturadas e muito interessantes, mas se engana que sejam grandes investidores ou pessoas famosas de algum meio de comunicação. Não é nada disso não. E sim pessoas que apresentam grandes bagagens culturais, diferentes conhecimentos e perspectivas sobre um determinado assunto. E isso faz essas pessoas indagarem esses seres criativos. E esses seres criativos então passam a criar situações muito interessantes. Não é um network convencional, concorda? E sim uma pessoa que estão de fora da sintonia de padrões estabelecidos por você. Por isso, estimula a capacidade de ter novas ideias. Então, você que é um ser criativo ou que você quer se tornar mais criativo, a primeira coisa é você se cercar de pessoas que têm um conhecimento variado e pessoas que têm esse conhecimento variado muito bem estabelecidos e que muitas vezes indagam você de algumas situações. E isso vai para o nosso próximo item, o questionamento. Essas pessoas fazem grandes questionamentos. E esses seres criativos também fazem grandes questionamentos. Então, cada ideia passa a ser cada vez mais completa e, principalmente, elas passam a ser cada vez mais objetivas. O questionamento faz isso, faz você tentar mudar a estrutura dessas ideias. E com isso, você consegue cada vez mais habilitar áreas que você não imaginava. Você consegue chegar em soluções cada vez mais completas, que o público vai aceitar de forma melhor. Os seres criativos são seres normalmente inquietos e não deixam nenhuma dúvida passar. São as pessoas que perguntam, porque elas querem entender não só por você responder, elas querem entender a composição daquela ideia. Eles querem entender como aquilo funciona, para aí sim conseguir mudar lá dentro dessas questões, dessas ações, as estruturas mais escondidas. E essas estruturas mais escondidas traz a grande inovação para aquilo que eles acreditam que possam ser alterados. Questionam tudo de modo a desafiar a normalidade de algumas situações e ainda não aceita que ninguém rotule eles. Sempre questionam o método, a forma e a solução dada, mesmo que seja uma solução interessante. O questionamento é uma das ferramentas dos seres criativos. O autor do livro, ele ainda identifica que os seres criativos questionam para entender o funcionamento dessa coisa, para entender e alterar o processo, para alterar assim o resultado. E aí nós vamos, com esse resultado, partir para a nossa próxima habilidade. A habilidade de observar. A observação é uma das habilidades que está presente em todos os seres criativos. A capacidade de observar e ter ideias. São detalhistas e todo o tempo voltam seus alvos, desde infindáveis processos contínuos. Voltando. A capacidade de observar e ter ideias. São detalhistas extremos. E todos à sua volta são alvos dessas análises. O infindável processo ele é contínuo e ele faz com todo mundo e com tudo que ele vê, desde processos, métodos, habilidades, treinos, estruturas que eles criaram,
Tudo isso ele vai compor a grande capacidade dele de observar e tentar concluir e observar esses pilares centrais de cada grande área. Em todos os sentidos em todos os sentidos e coisas como produtos, consumidores, tecnologias, estruturas, serviços, processos e tudo que está à volta dele. Ele sempre vai querer conhecer e vai observar tudo. Steve Jobs usou essa capacidade de observação quando ele foi criar o sistema operacional do Macintosh. Ele foi lá na Xerox olhar como a inovação que a Xerox trazia para o mercado, que era o centro de inovação que a Xerox desenvolveu. E com isso ele trouxe os elementos principais para a Apple. Ele é um grande observador. Ele é também um grande gestor, mas ele conseguiu, através da observação, criar diferentes processos dentro da sua empresa. E uma coisa importante que nós precisamos mapear é que, feito o ato aí nosso de observar, de questionar, de ter esse network, você vai ter que fazer, então, o quê? A experimentação. Como que você faz quando você tem uma ideia? Bom, você sai do banho e faz o quê? Você está lá no banho, teve a sua ideia, fala, pô, isso aqui é uma grande sacada, tal. O que você faz? Você já parou para pensar? Você deixa para lá e vai abrir a geladeira e pegar uma água, vai pegar o seu cachorro, vai fazer alguma coisa? É isso que você faz? Bom, os seres criativos têm uma resposta na ponta da língua. Eles saem do banho e vão para o seu caderno de anotações. Anotam ali uma frase, um pensamento, e eles tomam o segundo passo. Feito esse processo de anotação, o seu cérebro vai acostumar a fazer isso. Eles anotam na parede do banheiro, eles anotam num caderninho que carregam do lado da cama, eles anotam aquela ideia. O próximo passo é testar essa ideia. Então eles testam na primeira oportunidade que eles têm. Eles conversam lá com aquele network que eles tiveram. Então, com isso, o que eles fazem? Essa habilidade de ter um network, de questionar e de também habilitar isso, essa é a grande sacada dos grandes inovadores. Eles vão testar aquela ideia e ver se realmente funciona. E eles experimentam isso constantemente. E não é só ideias. Eles testam novas hipóteses, opções e formas mais aperfeiçoadas de alguns itens e de alguns pensamentos. Experimentar inclui muita coisa, não somente projetos, mas também viagens, lugares novos, novos assuntos. Aprende que algo novo pode ser... o processo de aprendizado de algo novo ele é constante. E eles mergulham em experiências totalmente novas, isso sempre. Agora eu vou deixar uma pergunta para você aqui e depois eu quero que você me responda. O que você fez pela primeira vez? Qual que foi a última coisa que você fez pela primeira vez? Por exemplo, eu nunca tinha colecionado uma suculenta. Né? Não sei se vocês sabem o que é. É aquela plantinha que agora está virando febre, né? Você troca suculentas. Eu fui lá, eu já tinha suculentas, mas eu nunca pensei para isso. Então o que eu fiz? Para eu ter diversos tipos de suculenta, eu plantei agora ela em vários lugares. E com isso está abrindo várias pessoas vindo me procurar para eu começar a fazer essas trocas de projetos, essa troca de suculentas. Mas é um exemplo. Isso, mergulhar nessas novas ações, nessas novas experiências. Um outro projeto que está saindo do papel, eu e a Leia, a minha cachorra, a gente vai caminhar pelo Brasil e pelo mundo, provavelmente o ano que vem, depois que passar tudo isso que a gente está vivendo, a gente vai atrás dos seres criativos. Eu fiz uma série de questionários, esses questionários eu vou conversar com cada um deles. Eu quero bater papo. Aqui eu estou fazendo pelo WhatsApp, estou trazendo os meus grandes amigos e mestres para a gente conversar sobre a criatividade. E isso me traz novas ideias todo o tempo. Estabelecer essas conexões é muito importante. E você ter essas vivências, cada vez que você pode ter
E isso daí, a gente já passou pelas 4 habilidades aí da criatividade que podem ser treinadas. E tem a 5ª habilidade, que é a capacidade de associação. Essa é a mais importante das habilidades dos seres criativos. A característica mais importante desses grandes líderes criativos digitais, né, que a gente está falando aqui dos grandes seres que habitam esse planeta, que construíram grandes empresas no mundo digital, que nem a Amazon, Google, Facebook e outras tantas. A capacidade de criar e associar devido à capacidade do próprio ser humano de processar informação numa sequência lógica. Esses caras mudam essa sequência. Eles sintonizam em diversas rádios ao mesmo tempo. E faz essa habilidade, eles pegam coisas completamente diferentes e trazem para o mesmo lugar. E tentam encaixar como uma possível solução. A lógica e a coerência, elas são quebradas nesse processo. E para isso tem algumas pessoas que é muito difícil para algumas pessoas. A capacidade de conectar ideias tão distantes e possivelmente isoladas. Vamos lá de novo. A ideia e a coerência muitas vezes são quebradas. A capacidade vamos lá. A lógica e a coerência são quebradas. A capacidade de conectar ideias tão distantes, para essas pessoas é possível isso. Para algumas pessoas parece ser coisas que nem água e óleo, que não se misturam. Mas para quem sabe, quando a água e o óleo vai para o espaço, elas se misturam, elas não têm incidência da gravidade. Então elas se misturam sim. Basta tirar alguns elementos. Pensa nisso. Ideias que você não está conseguindo evoluir. Como que você pode mexer nisso? Você já parou para pensar? Bom, existem várias ferramentas para isso, mas isso eu vou deixar para uma segunda etapa, para um próximo podcast. Esse a gente está vendo as habilidades. Se você tem essa criatividade ativa e muito bem trabalhada, elas são importantes para você seguir nessa grande jornada através da criatividade para um mundo distante, que muitos acreditam que esses seres criativos vêm de outro planeta. Bom, algumas mentes conseguem unir e criar soluções mais aperfeiçoadas. A capacidade de ver além do alcance não é só daquele desenho dos Thundercats, mas da espada dos Thundercats. Estas pessoas enxergam associações, coisas distintas e diferentes. E é a conjunção de outras habilidades que elas conseguem inovar. E isso em diversas áreas. Por exemplo, a entrega de comida, o iFood, o que aconteceu? Você tinha os entregadores e você tinha a capacidade de vender pela internet. Juntaram-se essas duas. Criou-se uma terceira solução, que é você juntar esses entregadores, juntar as empresas de alimentos que precisam ser entregues, então os restaurantes, as lanchonetes e outros que podem, tem um monte, né? Podem fazer as entregas. Hoje a gente tem um boom aí de aplicativos disso, mas essa solução é muito interessante. Você não acha? Essa junção, a internet permite a gente fazer isso. Essas habilidades podem ser treinadas e aperfeiçoadas. E lembre-se, o DNA ele é responsável por apenas 30% da sua capacidade criativa. O restante é treinado e você pode fazer isso tranquilamente. Com passos diários e constantes você vai chegar lá, que nem um atleta olímpico. Se você realmente quer viver da criatividade, da economia criativa, que são as 15 grandes áreas que um dia eu vou trazer aqui para a gente bater um papo, isso vai trazer cada vez mais ferramentas para você. A genética, em média, compõe apenas os seres criativos em 30%, como eu falei. Os seres inovadores, eles são realmente, eles passam por esse processo criativo, eles treinaram as habilidades deles.
e no mundo dos negócios, dos artistas plásticos, dos atores e de todas as grandes pessoas do mundo criativo, que você tem escritores, programadores, artistas plásticos, designers, todo mundo que vive da criatividade, que o conhecimento criativo ele é importante para ter essa massa, fazer essa capacidade de criar e inovar as coisas, usar tecnologia, design de games, e a gente começa a colocar a gente lá no espaço, tudo isso é importante. Então, mas não somente na área dos negócios. Essas habilidades também permeiam os outros seres e tipos de seres criativos, que se utilizam dessas habilidades para treinar e aperfeiçoar, e ainda em diversas áreas. Em um conjunto, essas 5 habilidades que eu citei hoje aqui, elas ajudam, e ajudadas pelos DNA, esses 30%, compõem uma pessoa inovadora que é ao mesmo tempo criativa, porque elas andam juntas. O roteiro para criar uma ideia para um negócio que se destaca no mercado, é você treinar essas habilidades. E para mim, Gustavo, como eu penso isso? Como que o Guga pensa isso? Bom, para mim, a inovação e a criatividade andam juntas. Algumas pessoas desassociam essas duas palavras. Porque e por que eu coloco elas juntas? Bom, a inovação é um processo de melhoria, seja ela de um produto, de um serviço, de um novo processo e até mesmo de um aperfeiçoamento significativo. O processo de inovação cria-se um valor observado e seja ele um negócio, vamos lá de novo. O processo de inovação cria um valor observado, seja ele um negócio, uma solução para a sociedade ou para um grupo específico. E não podemos esquecer as formas de governo que surgiram ao longo da história. Tudo isso foram os seres criativos que pensaram nessas soluções e habilitaram novas formas da gente se unir como sociedade e pensar numa nova humanidade, vamos dizer assim. Os seres criativos estão por aí em vários lugares, E é essa a minha missão. Encontrar os seres criativos que estão espalhados no planeta, através de um WhatsApp onde eu converso com eles e trago para vocês aqui conversar comigo também, para a gente estabelecer essas conexões do mundo da criatividade com o mundo da Terra, dos seres humanos não tão criativos. Ou seja, a criatividade passa a ser uma disciplina e que essas suas habilidades, quando treinada, são os pontos cruciais para a gente estabelecer as conexões e criar novos caminhos para um universo de produtos e serviços e soluções inovadoras, pronto à criatividade e para ir, vamos lá de novo, e criar novos caminhos para um universo de produtos e serviços e soluções inovadoras. A criatividade é o pilar para as inovações, mesmo para aqueles que não acreditam. Bom, pessoal, esse foi a gravação de um dos podcasts. A gente gravou aqui em torno de 25 minutos, onde eu faço essas conexões, bato um papo com você através de um conteúdo que eu fundamento ele na economia criativa. Para quem chegou agora, como que funciona isso? Eu estou transmitindo ele de diversas plataformas. Isso vira um podcast. Esse podcast vai lá para o Spotify para a gente conversar com mais e mais pessoas. Eu tenho uma escola de criatividade, a Hildebrand Creative School, e aqui é onde você está invadindo o meu espaço para participar comigo dessas gravações desses podcasts sobre criatividade. Eu estabeleço as primeiras conexões dos seres criativos com o mundo da criatividade, utilizando muita leitura. Então, só para vocês terem uma noção, aqui em cima eu tenho deve ter uns 400 livros aqui, onde eu falo sobre criatividade, onde eu leio sobre criatividade. Tenho alguns treinamentos, fiz o meu mestrado nessa área de economia criativa, design gráfico. Na verdade, ele chama
tecnologia da inteligência e design digital, e fui estudar criatividade nos negócios. Então, trazer isso à tona e conversar com as pessoas e habilitar as pessoas que não acreditam que possam serem criativas, que é só algumas pessoas fazem isso. Não, você pode sim. Você pode estabelecer conexões muito interessantes. E essas conexões a gente vai estabelecendo usando essas ferramentas que a gente tem hoje. Para não, nessa meio da pandemia, isso aqui facilita bastante a eu ter ideias e conversar com cada um de vocês. Bom, eu vou encerrando por aqui essa gravação, mas a gente continua aqui para bater um papo. Eu só vou dar uma atenção aqui nos programas para eu fechar, tá bom?